Oi, gente, oi, gente, oi, gente, oi, gente, oi, gente. Desculpa as coisas turbulentas aqui nessa casa, porque hoje está uma noite turbulenta aqui. Mas boa noite. Desculpem o atraso, tive imprevistos. Vamos continuar a nossa leitura maravilhosa da Dança Cósmica das Feiticeiras, que é um clássico maravilhoso da bruxaria. E estamos então no capítulo 1. Esta edição é a edição de 1989. Só para quem perdeu. Starhawk é a autora da Dança Cósmica das Feiticeiras. Essa é a segunda edição depois de 10 anos de escrita a primeira, então essa edição é bem interessante porque tem várias observações, retratações dela mesma sobre alguns pontos muito importantes e peculiares do texto, né? E no canal da Caixa da Bruxa tem os outros capítulos. Então vamos continuar. Quem tem livro ou quem não tem, vai escutando, que é bastante bacana. Eu vou comentando, tá? Algumas coisas que eu acho interessante. E as partes que tem comentários ou adições dela ao texto, eu leio ao final da live, tá? Paramos na página 22, no capítulo 1, a religião da deusa. Então, estávamos falando que dos druidas, das fadas, né, que eles preservavam a antiga religião ali naquela parte celta, e que na realidade ela defendia que os celtas eram as pessoas que defendiam, né, e que cultivavam ali, que todos os bruxos depois foram para aquela parte e se concentraram ali e preservaram ali a antiga religião que hoje é conhecida como bruxaria. E foi como a gente já estava falando nas outras lives, isso é assim muito debatido, porque tem gente que não concorda com isso, né? Muitas pessoas que defendem essa tese de que a bruxaria, ela sempre foi uma crença estruturada e solidificada desde a Idade da Pedra e que ela foi se perpetuando de forma secreta, é uma ideia que muitos bruxos e historiadores, eles refutam, tá? Então, a gente falou bastante disso na live anterior, então eu não vou repetir isso aqui. Vamos em frente, né? Ela estava falando disso e a gente estava discutindo sobre isso, tá? E estava falando também que as fadas, elas são muito equiparadas, elas são muito... Quando a gente fala em fadas, a gente pensa nos seres, né? Fadas. Mas, na realidade, fadas é um povo, né, gente? É o povo pequeno, o povo miúdo, o povo das fadas. São pessoas que praticavam a antiga religião, sim. Mas não, assim, tem gente que fala que não exatamente como Starhawk fala, como Margaret Murray defende, tá? Então, aqui, vamos lá. O cristianismo, daí aqui ela já começa falando da conversão dos povos, entende? O cristianismo, em seus primórdios, trouxe poucas mudanças. Os camponeses viam na história de Cristo somente uma versão nova de suas próprias lendas antigas sobre a deusa-mãe e sua criança divina, que é sacrificada e nasce novamente. Aqui ela está falando já das estações, né? Do inverno, dessa coisa não necessariamente deusa-mãe e criança divina que é sacrificada, porque isso já é o estereótipo dessa mitologia antiga. Não necessariamente é assim, a gente também já falou bastante disso, tá? Sacerdotes rurais, com frequência, comandavam a dança nas assembleias ou grandes festivais. E aqui tem uma nota, e depois a gente vê. Os covens, que guardam o conhecimento das forças sutis, eram clamados de Wicca ou Uice, da palavra de raiz anglo-saxã, significando curar ou moldar. Então, aqui a gente tem um ponto importante, pessoal, porque aqui ela está afirmando isso. E a gente já falou bastante sobre isso no vídeo... O que é a bruxaria tá lá no canal da Caixa da Bruxa também, que é a raiz etimológica, né, das coisas que é importante. Então, assim, quando a gente afirma que a Wicca tem a ver com curar ou moldar, e na realidade não é bem assim, depois, posteriormente a isso, tiveram outras pesquisas que provaram que não, que na verdade o Wicca ou Wicce, obrigada filha, que o Wicca ou Wicce é, na verdade, uma palavra do inglês antigo, e não tem nada a ver com curar ou moldar. Né? Então, assim, existem duas vias desse conhecimento, duas vias dessas opiniões e debates infindáveis com relação a isso dentro da bruxaria, tá? Não necessariamente é assim, tá, gente? Fiquem espertos, vocês precisam sempre filtrar, né, as coisas que vocês veem. Eram aqueles que podiam moldar o invisível de acordo com as suas vontades. Curandeiros, professores, poetas e parteiras eram figuras centrais em todas as comunidades. Isso é verdade, né? Que essas pessoas eram figuras centrais. Tanto que na Inquisição foram eles que foram os atacados primeiro, né?
E aqui ela já entra falando dessa perseguição, né? A perseguição começou lentamente. Os séculos 7 e 8 assistiram ao renascimento de aspectos da antiga religião através dos trovadores, que escreviam poemas de amor para a deusa sob disfarce de damas da nobreza da época. Catedrais magníficas foram construídas em homenagem a Maria, que havia incorporado vários aspectos da antiga deusa. A feitiçaria foi declarada como um ato de heresia e em 1324, um coven irlandês liderado por Dame Alice Kettler foi levado ao julgamento pelo bispo de Ossory por veneração a um deus não cristão. Dame Kettler salvou-se em virtude de sua condição social, mas os seus seguidores foram queimados. Então vocês entenderam o que aconteceu aqui? É que ela está relatando uma parte da Inquisição. Ela está fazendo um relato. E eu particularmente adoro estudar relatos de Inquisição, adoro os meio sádicos, né? Mas eu adoro real, porque eu gosto muito da história da bruxaria, histórica, tudo essas coisas assim. E é um livro que tem bastante relatos da Inquisição, o culto das bruxas na Europa Ocidental, e o Deus das Bruxas, ambos de Murray, Margaret Murray, e daí vocês vão entender bastante também do que Starhawk fala, porque ela é bastante da linha da Margaret, né? E aqui onde ela fala, né, que templos foram erguidos em homenagem a Maria, que a Maria era somente uma das faces da grande deusa. Isso é muito retratado naquele filme Avalon, né? Eu nem me lembro mais, gente. As Brumas de Avalon, né? Isso é muito retratado no fim. Desculpa pra quem nunca assistiu, então tô dando um spoiler aqui. Mas assistam, porque é um filme muito legal. É bem, assim, bem celta mesmo. Fala bastante da Távola Redonda, né? E tal. Mas é bem bacana mesmo, pra ter uma referência. E isso realmente aconteceu. Muitos santos até, não só Maria, né? E é interessante notar que Maria e Maria Madalena, elas também fazem essa dualidade, né, de a mulher boa e a mulher não tão boa, né? Então é interessante a gente ver isso, né? Guerras, cruzadas, pragas e revoltas campesinas assolaram a Europa nos séculos que se seguiram, né? Ou seja, 14, 15. Joana d'Arc, a donzela de Orleans, conduziu para a vitória os exércitos da França, mas foi queimada como uma bruxa pelos ingleses. É especulação, né? Donzela é um termo de muito respeito em feitiçaria e foi sugerido que os camponeses franceses amavam tanto Joana d'Arc por ser ela, na verdade, uma líder da antiga religião. E isso, na verdade, gente, não... Assim, aqui também tem uma nota de rodapé, olha só, ela colocou a nota de rodapé, porque isso, na verdade, também é especulação, né? A gente não tem certeza se isso realmente aconteceu. Deixa ele. Se isso realmente aconteceu, né? E depois a gente vai ver o que ela vai falar sobre isso. A estabilidade da igreja havia sido abalada e o sistema feudal começara a ruir. O universo cristão foi tomado por movimentos messiânicos e revoltas religiosas, e a igreja não podia mais tolerar com tranquilidade seus rivais. Em 1484, a bula papal de Inocêncio VIII liberou o poder da Inquisição contra a antiga religião. Com a publicação do Malleus Maleficarum, e aqui um asterisco falando sobre o Malleus, né? Dos dominicanos Kramer e Sprenger, em 1486, o terreno encontrava-se preparado para um reinado de terror que manteria a Europa em suas garras até a metade do século XVII. A perseguição era direcionada mais intensamente contra as mulheres. De um número estimado em 9 milhões de bruxos que foram mortos, outro asterisco, 80% eram mulheres, incluindo crianças e moças, as quais, acreditava-se, haviam herdado o mal de suas mães. O asceticismo do cristianismo primitivo, que negava o universo carnal, havia degenerado em algumas alas da igreja em ódio àqueles que traziam esta sensualidade consigo. A misoginia, o ódio às mulheres, transformou-se em forte elemento no cristianismo medieval. As mulheres que menstruam e dão à luz eram identificadas com a sexualidade e, consequentemente, com o malefício. Toda a bruxaria advém da luxúria carnal, a qual nas mulheres é insaciável, afirmava o Malleus Maleficarum. O terror era indescritível.
uma vez denunciada por qualquer pessoa, desde um vizinho maldoso até uma criança agitada, a bruxa sob suspeita era repentinamente presa, sem aviso prévio, e não lhe era permitido que voltasse para casa. Isso é muito interessante, porque aqui ela já está relatando algumas coisas que aconteciam. E, na verdade, gente, historicamente falando, muitas dessas coisas realmente aconteciam, né? E bastante coisa está ensinada no próprio Maleus Maleficarum. Né? No próprio Maleus Maleficarum. Inclusive, muitos pesquisadores defendem que a Inquisição ela foi totalmente pautada no Maleus Maleficarum. Ela era considerada culpada até que fosse provada a sua inocência. Então, aqui ela está falando que tudo que acontecia na aldeia, tudo que acontecia na aldeia, ou no clã, ou em qualquer lugar, naquela época era tido como não só heresia, mas culpa das mulheres, né? E eu tenho um vídeo lá no canal, gente, que fala bastante sobre a Inquisição, tá? Ele é um vídeo bastante longo, que eu fiz uma pesquisa bastante legal para fazê-lo. Até um pouco de repercussão entre os cristãos. Né? Depois eu fiz um vídeo só reforçando tudo que eu já tinha dito no vídeo sobre a Inquisição, porque um cristão foi e fez um barraco no meu vídeo sobre a Inquisição em Casas Bruxas. Ele me chamou de tudo quanto é nome, falou que eu tava errada, que eu era uma difamadora da igreja, que aquilo era tudo mentira, e parará. E fez um vídeo refutando o meu vídeo, e daí eu tive que responder, né? Porque historicamente falando, a Inquisição existiu. Então isso não tem muito o que falar, tipo, não, né? Não tem muito o que falar. Então assistam lá no canal que é bem legal, tá? Ela era, a prática comum era desnudar a vítima. Aqui ela já está explicando mais ou menos como acontecia esses julgamentos, né? A prática comum era desnudar a vítima, raspar-lhe os pelos completamente, na esperança de encontrar as marcas do diabo, as quais poderiam ser verrugas ou sardas. Então, qualquer coisa em comum que tivesse era realmente direcionado a marca, né? É isso que o diabo faz para marcar as filhas, as mulheres e tal. E eram sempre mulheres, né? Os homens condenados de bruxaria eram muito poucos. Existiram, mas eram poucos, assim, eram bem poucos. E tudo, gente, era política. Então, tudo isso, se a mulher era inocentada ou não, se a mulher era estuprada ou não, se crimes aconteciam, se a mulher sumia, se essa mulher era morta ou qualquer outra coisa do tipo, porque aqui a gente não tá falando de historinha de terror, a gente tá falando de história política, né? Então, isso era muito direcionado às mulheres velhas, às mulheres viúvas, às mulheres que não tinham dinheiro, às mulheres pobres, às mulheres que não tinham nenhuma utilidade para aquela sociedade, que não tinham um respaldo masculino, que não tinham um respaldo da igreja, que não tinham um respaldo de nenhum tipo de poder, que não era controlada por nada, né? As mulheres que viviam nas florestas, porque existiam, né? As parteiras, as benzedeiras, as curandeiras, as que mexiam com as ervas, as que tinham contato com a cura, com a natureza, com tirar a vida ou trazer a vida, né? Tudo isso era uma questão política realmente. Eles percebiam que existia ali algum tipo de coisa. Então, sempre direcionou o terror a essas pessoas. E essas pessoas, na verdade, sempre eram mulheres, né? E então, quando era homem, não, era magistrado, então ele conhecia, porque era isso, porque era aquilo e tal, era médico. As mulheres não, né? Então, isso era muito direcionado, né? O machismo, a misoginia, o feminicídio, todas essas coisas, né? Mas ocorreu também o genocídio de crianças, né, de senhores velhos que não tinham mais utilidade nenhuma, então ele era um bruxo, porque ele trazia um malefício para aquela aldeia, porque ele fazia as mulheres perderem os bebês, porque eles faziam os campos ficarem inférteis, porque eles faziam as pessoas ficarem inférteis, eles faziam os maridos traírem as mulheres. Todas essas pessoas eram acusadas de fazer essas coisas, né, e que tinham marcas do diabo pelo corpo, né? Com frequência, a acusada era espetada em todo o seu corpo com agulhas compridas e afiadas. Acreditava-se que os pontos em que o diabo houvesse tocado fossem indolores. Na Inglaterra, a tortura legal não era permitida, mas os suspeitos eram privados de sono e submetidos a lenta inanidade antes de serem enforcados. É porque a gente tinha escolha na época. Você podia escolher se você queria ser enforcado em praça pública ou se a sua sentença seria uma sentença mais rápida, sabe? Tipo assim, um tiro. Você podia escolher, né, a forma que você ia morrer. No continente todo, a atrocidade imaginável era praticado. A roda, os apertadores de polegares, botas que quebravam os ossos das pernas,
surras terríveis, a lista completa dos horrores da Inquisição. E, gente, tem isso historicamente, tá? É só a gente pesquisar, Bom, os acusados eram torturados até que assinassem confissões preparadas pelos inquisidores, até que admitissem as suas ligações com Satã e as práticas obscuras e obscenas, as quais nunca fizeram parte da verdadeira feitiçaria. Isso é verdade também. Uma série bastante legal, né, que fala sobre isso é Salem. Né? Quem não assistiu, assista, é bastante bacana. É claro que é hollywoodiana e sensacionalista, mas é uma série bastante legal, que fala bastante desse tipo de bruxa desse tipo de bruxaria pela qual as bruxas foram acusadas, tá? Ainda mais cruel, eram torturadas até que dessem os nomes de outras pessoas, até que a cota de 13 de um coven estivesse completa. Com a confissão, obtinha-se uma morte mais misericordiosa. O estrangulamento antes da fogueira, ou seja, você era enforcado antes de ir para a fogueira. Suspeitos recalcitrantes que sustentavam a sua inocência eram queimados vivos, ou seja, as pessoas que falavam que com certeza eu não fiz isso, não fui eu, né, não davam um nome para aquela pessoa, para aquela perseguição continuar. Ela era queimada viva, simplesmente, né? Caçadores de bruxas e informantes eram pagos por condenações e muitos consideravam esta uma carreira lucrativa. A instituição médica masculina em ascensão, olha o que eu acabei de falar para vocês, entendem? Ou seja, isso era negócio, gente, isso era política. A instituição médica masculina em ascensão acolheu com prazer a chance, né, em geral bruxas são mulheres, a opção pelo gênero. Pretende incluir os homens e não excluí-los, de eliminar as parteiras e os herbanários dos vilarejos, seus principais concorrentes econômicos. Para outros, os julgamentos de feitiçaria davam-lhes a oportunidade de se verem livres de mulheres petulantes e vizinhos indesejados. E no vídeo de Inquisição e Caça às Bruxas eu até falo sobre isso, que qualquer coisa era motivo para você condenar alguém, sabe? Porque o Estado corria atrás de qualquer um que fosse denunciado. E dava um jeito de colocar feitiçaria onde não existia. Nem aonde não existia eles colocavam, né? As feiticeiras afirmam que poucos daqueles que foram julgados à época das fogueiras, na realidade, pertenciam a covens ou eram membros da arte. Olha só, poucas pessoas eram, gente. Isso é real. Poucas pessoas que realmente foram mortas, perseguidas, julgadas pela Inquisição, praticavam a bruxaria. Né? As vítimas eram pessoas idosas e senis, mentalmente perturbadas, mulheres cuja aparência era desagradável ou sofriam de alguma deficiência física, beldades locais que machucaram os egos errados por terem rejeitado suas investidas ou que haviam despertado ardente desejo em um padre celibatário ou num homem casado. Homossexuais e livre-pensadores também eram apanhados nessa mesma rede. Então a gente viu aí muitos pensadores, realmente muitos cientistas até, serem perseguidos, não mortos, mas perseguidos pela Inquisição, como por exemplo Giordano Bruno, né? Às vezes, centenas de vítimas eram mortas em um só dia. No Bispado de Trier, na Alemanha, 2 aldeias permaneceram com somente uma mulher cada, após julgamentos de 1585. Então, gente, por favor, 2 aldeias ficaram somente com uma mulher. Então, assim, entendem como isso foi, assim, loucura. E teve Inquisição no Brasil também, tá? Se eu não me engano, teve a morte de 500 pessoas mortas, ou aproximadamente isso, na Inquisição, que chegou na parte da Inquisição do Brasil, né? Que foi mais ou menos nessa época de 1500, ou seja, quando os colonizadores realmente estavam aqui. As bruxas e fadas que podiam escaparam para terras de longe do alcance da Inquisição. Algumas, talvez, tenham vindo para a América. É possível que um verdadeiro coven estivessem se reunindo no bosque de Salem antes dos julgamentos. Por isso que pegou bastante Salem, né? O que, de fato, marcou o fim da perseguição ativa neste país. Alguns eruditos acreditam que a família de Samuel e John Quincy Adams fazia parte do culto megalítico do dragão, o qual mantinha a viva sabedoria do poder do círculo de pedras. E aqui eu não entendi a referência, mas ela colocou uma referência e depois a gente vê. Certamente, o espírito independente da feitiçaria é muito afim a vários dos ideais dos pioneiros, como, por exemplo, liberdade de expressão e culto, governo de
centralizado e os direitos do indivíduo e lugar do direito divino dos reis, né? Isso realmente a bruxaria defende. Esse período foi também a época em que o comércio de escravos africanos tinha alcançado seu auge e a conquista das Américas ocorrera. Viu? Lembra que eu falei para vocês do Brasil? As mesmas acusações levantadas contra as bruxas de barbaridades e veneração ao diabo foram levantadas, oh meu Deus, de veneração, foram utilizadas para justificar o aprisionamento dos africanos, supostamente trazido ao Novo Mundo para serem cristianizados, não só escravizados, mas também cristianizados. Como? Com certeza vieram, né, já com o estereótipo, já com a acusação de bruxaria, sim. Até porque lá é o maior centro de feitiçaria. Muitas coisas vieram da África e da Ásia. E a gente falando que é da Europa, né? Tem toda essa questão. Não desmerecendo a Europa, amo a Europa. Toda ela. Principalmente a Europa antiga, dessa que a gente tá falando, né? Mas muitas coisas vieram da Ásia e da África. E a gente tá aqui achando que bruxaria é Europa. Né? Não só Europa, existe também na Ásia, na África, né? Nas Américas. Vamos lá. As religiões africanas abrigaram-se sob o manto protetor da nomenclatura católica, denominando seus orixás de santos, e sobreviveram como as tradições da macumba, santeria, yukumi e vodu, religiões que foram tão injustamente hostilizadas quanto a arte. A tradição oral nos conta que alguns pagãos europeus trazidos para este país, como empregados contratados ou trabalhadores escravizados, fugiram para se juntar aos índios, cujas tradições eram parecidas em espírito com as suas. Em algumas regiões, como o sul dos Estados Unidos, elementos negros, pagãos, brancos e índios americanos agruparam-se. Na América, assim como na Europa, a arte trabalhou ocultamente e tornou-se a mais secreta das religiões. As tradições eram passadas somente para aqueles que eram totalmente confiáveis, geralmente membros de uma mesma família. Isso realmente aconteceu, né? Era tradição oral, era passado de clã para clã, né? Comunicações entre os covens foram rompidas, isso depois da Inquisição, já para sobrevivência, ela tá falando para sobrevivência daquela crença. E isso, gente, assim, é o que eu falei, ainda continua na especulação daquela coisa de sobreviveu assim mesmo, desse jeito mesmo, sabe? Aqui nessa parte, já depois da Inquisição, já é mais fácil da gente entender, a gente aceitar e a gente até ter prova de que realmente tinha algo ali. Mas que começou lá atrás? Não, que era uma coisa mais recente, formada ali. Ela foi se transformando até chegar no que é hoje, né? Comunicações entre os covens foram rompidas. Eles não podiam mais se encontrar nos grandes festivais a fim de partilhar conhecimentos e trocar resultados de feitiços ou rituais. Ou seja, as famosas reuniões das bruxas que aconteciam, né? Que tem aí nos livros históricos que a gente vê, as reuniões das bruxas. Principalmente livros que falam sobre a Inquisição, né? Que essa era uma acusação. Partes da tradição foram perdidas ou caíram no esquecimento, sim, até porque é uma colcha de retalhos, né? Então, assim, muitas coisas realmente é aí uma mistura, né? No entanto, de alguma maneira em segredo, silenciosamente, sob as brasas incandescentes, por trás dos postigos, codificada como conto de fadas ou canções folclóricas, ou escondidas nas memórias subconscientes, a semente foi passada. Ela está falando do conhecimento, né? Após o término das perseguições, no século XVII, veio a era da descrença, né? Que é o iluminismo, historicamente falando, né? A era onde a razão, a mente é o mais importante. A lembrança da verdadeira arte havia esmaecido. Os hediondos estereótipos que permaneceram pareciam ridículos, risíveis ou trágicos. Somente neste século as feiticeiras foram capazes de sair do quarto de despejo, por assim dizer, e agir contra a imagem do mal com a verdade. A palavra bruxa possui tantas conotações negativas que várias pessoas perguntam por que a usamos, e isso é muito importante, porque na realidade, gente, a gente se pergunta sim, e essa pergunta é uma pergunta muito necessária, e que mais que necessária a gente precisa encontrar a resposta para ela. Por que que a gente se denomina bruxo, então? Porque a gente reivindica esse título. Entendem? No entanto, recuperar a palavra bruxa é recuperar o nosso direito, prestem atenção, o nosso direito como mulheres de sermos poderosas,
como homens, de conhecer o feminino presente no divino. Ser uma bruxa é estar identificada com 9 milhões de vítimas do fanatismo e do ódio, e de sermos responsáveis por moldar um mundo no qual o preconceito não faça mais vítimas. Um bruxo é um moldador, um criador que dá forma ao invisível e, portanto, torna-se um dos sábios, cuja vida está impregnada de magia. Isso é poético, mas é realmente lindo e é verdade, mas isso qualquer pessoa tem o poder de fazer, de moldar a sua própria vida, né? Isso é magia. A bruxaria sempre foi uma religião de poesia, não de teologia. Essa é uma frase bem que eu gostei durante um tempo da minha vida. Sabe aquelas frases que você lê assim e fala, gostei do significado disso, eu vou levar isso pra minha vida, sabe? Até marquei no meu livro das sombras, eu lembro, né? E depois eu fiquei pensando, né? A bruxaria sempre foi uma religião de poesia e não de teologia. Não mesmo, né? É de teologia, né? O estudo da deusa, do feminino divino, né? A bruxaria sempre foi uma religião de poesia, por quê? Porque a bruxaria é arte. A bruxaria é arte de tudo, né? A gente conhece assim, a bruxaria é a arte de moldar. Mas a bruxaria, como ela mesma diz, né? A bruxaria é a arte de moldar a realidade, moldar o mundo. Isso pra mim é magia, né? A bruxaria, ela é a arte de tudo. Ela é a arte como arte, ela é a arte da dança, ela é a arte da expressão, ela é a arte da transformação do ser, ela é a arte de você se religar com aquilo que está mais sagrado, é a reconexão com o divino, é esse tipo de arte. Por isso que a bruxaria é chamada de arte, até porque as artes, a poesia, a música, o canto, a dança, o teatro, eles nos ligam muito, né, a esse paganismo, a esse politeísmo antigo, né, que é da onde a nossa alma clama, que é da onde a gente vem, seja que politeísmo for esse, de que cultura for. E a gente responde por isso, e hoje é isso que nos move, né? Então, quando a gente tá num círculo, num ritual, o que a gente faz? A gente canta, a gente toca tambor, a gente ergue o círculo de poder, a gente ergue o cone de poder, a gente dançando, cantando e chegando à mais loucura, ao mais puro êxtase do canto, ao mais puro êxtase da dança, né? Ver isto ou passar por isso. Então, a bruxaria sempre foi uma religião de poesia, não de teologia. Isso nunca fez tanto sentido. Os mitos, as lendas e os ensinamentos são compreendidos como metáforas. Prestem atenção. Vou ler de novo. Os mitos, as lendas e os ensinamentos são compreendidos como metáforas daquilo que não pode ser dito, daquilo que só deve ser sentido, né? Entendido aqui, mas não tanto racionalmente. A realidade absoluta que as nossas mentes limitadas jamais conseguem aprender completamente. Os mistérios do absoluto nunca podem ser explicados, somente sentidos ou intuídos. Atos simbólicos ou rituais são utilizados para desencadear estados alterados da percepção, nos quais são revelados insights que vão além das palavras. É isso que acontece quando a gente canta repetidamente, né? Os feitiços das bruxas, as conjurações das bruxas, que sempre são repetidas, né? Sempre são repetidas, ou palavras que rimam para serem facilmente decoradas, para serem repetidas e ritmadas. Por quê? Porque o ritmo, a dança, o canto, o movimento repetido ou simplesmente intuitivo, ele causa o estado alterado de consciência. E no estado alterado de consciência, nós acessamos, né, os mistérios do absoluto. E quando a gente fala o que são os mistérios da bruxaria, então, tem uma live minha e da Lua Serena lá no canal da Caixa da Bruxa também falando sobre isso, muito interessante, muito legal, porque a gente sempre fala, a bruxaria é uma crença de mistérios, mas que mistérios são esses? Quando é que a gente descobre esses mistérios, então? Os mistérios, eles estão tão perto de nós, eles estão a um palmo da nossa frente, às vezes a gente não vê. E quando a gente vê, a gente não entende. Por quê? Porque a gente precisa estar preparado para entender aquele mistério. E quando a gente entende, a gente fala, caramba, era isso? Então, é questão de você o quê? Sentir e não aprender completamente consciente, aquela coisa de escolinha. Não é ler um livro. Os mistérios da bruxaria não é ler um livro. Às vezes você acessa algum mistério pelo insight que o livro te deu. E é isso que a arte proporciona para a bruxaria. Por isso que os rituais são recheados de canta, de danço, de
de canto, de movimento, né? De expressão, na verdade. Quando falamos dos segredos que não podem ser ditos, entre aspas, não estamos querendo dizer meramente que regras nos impedem de nos expressarmos livremente. Ou seja, a gente não está falando, o mistério não pode ser dito porque ele simplesmente não pode ser dito. Não, não é isso. Queremos dizer que a sabedoria interior, literalmente, não pode ser expressa em palavras. Ela só pode ser transmitida através da experiência e ninguém pode determinar que insight outra pessoa poderá vir a ter de qualquer que seja a experiência. Por isso que os mistérios eles devem ser descobertos sozinhos. Por isso que os mistérios são mistérios. Por isso que a sua sacerdotisa nunca vai chegar em você, o seu sacerdote nunca vai chegar em você, ninguém vai chegar em você, ou não deveria, pelo menos, chegar em você e falar, olha, isso, esse é um mistério. Você nunca vai entender. Não vai, e talvez você nem vá sentir. Porque os mistérios, eles são conhecimentos que nós precisamos estar preparados para entender. Que nós precisamos estar preparados para conhecer e acessar. Então, aqui ela está falando, ela só pode ser transmitida através da experiência. E ninguém pode determinar, ou seja, eu te contando isso, não posso determinar que você vai ter o mesmo insight, ou seja, o mesmo entendimento que eu tive ao acessar aquele mistério. Porque cada um tem sua hora. Né? Poderá vir de qualquer que seja a experiência. Então, assim, não adianta. Por quê? Porque para mim, uma coisa pode significar isso e para você, outra. Esse mesmo mistério pode vir de uma outra forma. Então, não tem como eu falar para você da mesma forma que eu experienciei. Um mistério, ele nunca é dito, né? Ele sempre é sentido. E como acessamos, então? A gente acessa na vivência, né? Na roda do ano, fazendo os nossos exercícios, sim, para a nossa evolução espiritual, né? Porque é na expansão da mente que isso acontece, né? Por exemplo, após o ritual descrito na abertura deste capítulo, que tá lá na primeira live, tá, gente? Que ela fala de um ritual que ela fez, na verdade, que ela fez não, que está escrito no Maleus Maleficarum, inclusive. Uma mulher disse, enquanto cantávamos, senti que nos uníamos e formávamos uma só voz. Percebia uma unidade entre todos. Outra mulher afirmou, fiquei ciente de como o cântico soava diferente para cada um de nós, de como cada pessoa é única. Um homem declarou simplesmente, eu me senti amado. Para um bruxo, todas essas declarações são igualmente verdadeiras e válidas. Elas não são mais contraditórias do que afirmações do tipo, os seus olhos são brilhantes como estrelas e os seus olhos são azuis como o mar. O símbolo principal para aquilo que não pode ser dito é a deusa. A deusa possui infinitos aspectos e milhares de nomes. Ela é a realidade por trás de várias metáforas. Ela é a realidade, a deidade manifesta, onipresente em toda a vida, em cada um de nós. A deusa não é distinta do mundo. Ela é o mundo e todas as coisas nele. Lua, sol, terra, estrela, pedra, semente, rio, vento, onda, folha e ramo, broto e flor, dentes e garras, mulher e homem. Em feitiçaria, a carne e o espírito são uma só coisa. Então, quando ela está falando disso, aqui ela já está explicando que aquilo que não pode ser dito, ou seja, os mistérios, eles falam justamente dessa energia absoluta que a gente tem como deuses, como deusa, como Deus. Então, quando a gente acessa um mistério, a gente entende, dá um clique, sabe aquele clique que fala, nossa, eureka! Você entendeu uma parte daquela centelha divina, daquele mistério absoluto que a gente chama de deuses, né? Por isso que entender os mistérios é tão importante dentro de uma senda. E quando você entende, você passa pelo quê? Rituais de iniciação. Né? Então, é entendendo esses mistérios, caminhando nessa senda para conseguir entender esses mistérios que são igual a partes dos deuses, a gente ascende no nosso caminho. Né? E passamos por rituais onde isso é marcado. Tá? E aqui então ela está explicando a imanência da deusa. E também tem um vídeo no canal da Caixa da Bruxa falando justamente sobre isso, né? A imanência e transcendência dos deuses, tá?
Como foi visto, a religião da deusa é inimaginavelmente antiga, mas a bruxaria contemporânea poderia, com muita precisão, ser chamada de a nova religião. Olha só o que a gente estava falando o tempo todo na live anterior e batemos um pouco na tecla no começo dessa live que a bruxaria como é conhecida hoje, ela nunca foi institucionalizada, conhecida e divulgada para todo mundo. Aqui ela já está falando que a religião da deusa é inimaginavelmente antiga, ou seja, esse culto ao feminino, esse culto a uma deusa, né, mulher. Mas a bruxaria contemporânea, como a gente conhece, poderia com muita precisão ser chamada de a nova religião. A arte hoje está passando por algo mais que revivecimento. Está experimentando um renascimento, uma recriação. As mulheres estão incentivando esta renovação e ativamente despertando novamente a deusa, a imagem da legitimidade e beneficência do poder feminino. E quando ela coloca, ela tem uma nota de rodapé aqui também, e quando ela fala isso, ela está falando do ressurgimento da deusa em cada mulher. Né? Não importa de que idade, não importa da onde, é o interesse pela deusa ressurgindo de novo. A gente percebe isso acontecendo num crescente muito ativo, né? Desde o declínio das religiões da deusa, lá atrás, as mulheres carecem de modelos religiosos e sistemas espirituais que atendam às necessidades e experiências femininas, né? Porque o catolicismo, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, tudo isso, eles são crenças masculinas, né? Que veneram o masculino, um deus homem, um filho homem e tudo. Né? O poder centralizado na mão do homem. A mulher, ela é só a mãe ou a prostituta. Né? Então fica difícil de ter um modelo bom, né? Então assim, a gente estava carecendo, né? E todo esse modelo cristão que a gente conhece, esse modelo macho-centrado, né? Ele é já uma distorção do politeísmo que existia, né? Isso já foi, assim, já distorcido. Lá na Grécia Antiga, isso já existia também. Então, quando veio já, né, o cristianismo misturado ali com o politeísmo, as coisas foram ficando mais misóginas, as coisas foram ficando mais masculinas, né? E daí os cultos às deusas foram o quê? Todos aniquilados aos pouquinhos, ou então todas as deusas eram estupradas, sabe? Esse poder dos deuses de sempre se sobressair à força nos mitos das deusas, nem sempre quer dizer que o deus ele é realmente mau. Aquilo talvez, gente, pode ter muita influência cristã ali, né? Muitos mitos foram modificados, muitos mitos foram misturados com crenças já que vieram depois por questões políticas, né? Questões de sincretismo, de panteões, de deuses, de deusas, de santos. Então, muitas coisas assim, elas foram distorcidas mesmo, né? Imagens masculinas de divindade caracterizam as religiões do Ocidente e do Oriente. Independentemente de quão abstratos sejam os conceitos básicos de Deus, os símbolos, as manifestações, os pregadores, profetas, gurus e budas são predominantemente masculinos. As mulheres não são encorajadas a explorar a sua força e as suas realizações. Ensinam-lhes a submissão à autoridade do homem, a identificar percepções masculinas como sendo seus ideais espirituais, de negarem o seu corpo e a sua sexualidade, de adequarem os seus insights a um modelo masculino. Mary Daly, autora de Beyond God the Father, ou seja, antes da Beyond God the Father, ou seja, a mãe antes do pai, observa como modelo do universo no qual um deus masculino governa do exterior, serve para legitimar o controle dos homens nas instituições sociais. Ou seja, se eles colocam um deus masculino para legitimar todo o poder ali, é óbvio que o homem vai se identificar com isso. E o poder, então, vai ficar na mão de quem? Bem, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Né? Então, tanto que a palavra homem foi usada por muito tempo para designar todos os seres humanos. Né? O símbolo do Deus Pai, gerado a partir da imaginação humana e mantida como plausível pelo patriarcado, por sua vez, prestou um serviço a esse tipo de sociedade, fazendo com que os seus mecanismos de opressão das mulheres pareçam ser corretos e adequados. E aqui tem outra nota de rodapé. O modelo inconsciente continua a moldar as percepções, mesmo daqueles que conscientemente rejeitaram ensinamentos religiosos. Os detalhes de um dogma são rejeitados.
A estrutura fundamental da crença foi assimilada em um nível tão profundo que raramente ela é questionada. Ou seja, eles estão falando aqui que eles tiraram tudo que já existia e a nova estrutura ela foi colocada muito profundamente, porque a gente sabe historicamente que foi feita uma lavagem cerebral nas pessoas e que na realidade tudo era tido como, eles falando assim, olha, eu vou colocar o meu Deus aqui, mas é o seu, tá? A gente só muda de nome. A gente só muda a forma de acender a vela, ou a gente só muda algumas coisas. Então, tudo foi muito bem arquitetado politicamente, né? Então, foi ali uma lavagenzinha cerebral, né? Aqui, ó, exatamente isso, ó. Em seu lugar, em seu lugar, um novo dogma, uma estrutura paralela substitui a antiga. Por exemplo, muitas pessoas rejeitaram a verdade revelada do cristianismo, sem jamais questionarem o conceito básico de que a verdade é um conjunto de crenças revelado através do esforço de um grande homem, possuidor de grandes poderes ou inteligência acima da maioria das pessoas. Cristo, como o grande homem, podem ser substituídos por Buda, Freud, Marx, Jung, Werner Erhard ou Maharaji em suas teologias. Mas a verdade é sempre percebida como vinda de outra pessoa, somente conhecida por fontes indiretas. Como a erudita feminista Carol Christ observa, os sistemas simbólicos não podem ser simplesmente rejeitados, eles precisam ser substituídos. Quando não há substituição, a mente reverterá as estruturas familiares em períodos de crise, frustração ou derrota. Entenderam o que aconteceu? Olha, aqui eles estão falando o seguinte, gente. Quando vocês querem mudar uma coisa que já existe há muito tempo e colocar uma nova coisa lá, o que você faz? Você só substitui o que já existe. Que foi exatamente o que eu expliquei minutos antes de falar essa frase. Olha, isso daqui, ele não é café. Isso daqui é um líquido preto que vem de uma planta e que te dá energia. Bebe. É a mesma coisa que você bebia antes, só mudei o jeito de explicar pra você. Só diferencia o nome e só diferencia a forma que isso vai ser feito, mas é a mesma coisa, acredita. Confia, é a mesma coisa. E na realidade, gente, isso era uma lavagem cerebral real. E porque eles substituíam só que o culto então, as divindades politeístas foram morrendo. E eles precisavam, foi dessa maneira que eles estruturaram um novo culto, foi dessa maneira. E foi aí que ela explica, precisava ser algo realmente substituído. Porque se caso não for substituído e entranhado na mente das pessoas, em momentos de crise, de frustração, de derrota, de tristeza, a fé antiga volta, porque é a fé antiga que é estruturada dentro daquela pessoa. Entende? E é por isso que quando a gente entra numa crença diferente, muito diferente da crença que a gente foi criado, como por exemplo, muitos bruxos e bruxas de hoje cresceram em lares cristãos, né? Eu, por exemplo, então é o desmame, né, que a gente fala. É muito difícil no começo pra gente deixar de acreditar em tudo que a gente já acreditava, deixar de achar tudo que a gente achava, fazer essa transição, sabe? Por isso que a gente precisa estudar a história, por isso que a gente precisa assimilar, por isso que a gente precisa ter consciência do que aconteceu historicamente pra chegar aqui, a gente nascer sabendo que é só a igreja que existe. E na realidade, quando a gente cresce, a gente percebe que, cara, não, existe um mundo aí. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Então existe realmente essa dificuldade dessa transição, porque isso foi muito enraizado dentro da nossa mente, isso foi muito ensinado durante muito tempo, né? Então precisa, olha, quando não há substituição, a mente reverterá as estruturas familiares, ou seja, as estruturas que foram criadas ali. Nesse caso, o politeísmo era antes, o paganismo era antes, então eles precisavam realmente fazer algo muito eficiente para que aquelas crenças pagãs saíssem do dia a dia das pessoas, da fé, que a fé das pessoas mudassem de Brígide para Santa Brígida, sabe? De Dionísio para Jesus, sabe? Tipo isso. O simbolismo da deusa não é uma estrutura paralela ao simbolismo do Deus Pai. Eu lembro muito quando eu tava na escola, né, tipo adolescente, assim, eu falava, eu sou bruxa. Era um alvoroço, né?
Daí as pessoas perguntavam, mas você acredita em Deus? E eu falava, eu acredito em Deus, mas não no Deus que vocês acreditam, é diferente, né? E eu acredito que existe uma mulher que é uma deusa. E daí todo mundo falava, nossa, mas a mulher é a mãe de Deus, do seu Deus? Falava, não. Mas a mulher, a deusa mulher, ela é a esposa, então, do Deus? Falava, não necessariamente, ela pode ser a mulher, ela pode ser a filha, ela pode ser a esposa, ela pode ser sem marido, sem homem, sem nada, ela é a deusa. Entendem? E as pessoas, elas têm dificuldade de associar uma mulher sem um homem. Se existe uma deusa, tem que existir um deus, cara. Como assim uma mulher sem um homem? Então, quando eu falava que eu tinha uma deusa, que a minha religião, ela cultuava uma deusa como a força primordial, universal, criadora de tudo, que ela era uma mulher, que ela não era um homem, porque tudo vem de uma mulher no mundo, inclusive o homem, né? Todo mundo ficava, o quê? Mas como assim? É uma deusa sem um deus? Ela não é casada? Não, gente, ela é a deusa, caramba. Ela criou o deus, inclusive. Ela criou dela mesma. Enfim, né? Então, é muito difícil. Ó. E aqui ela tá falando que a deusa, o simbolismo da deusa não é uma estrutura paralela, ou seja, equiparada, que faz essa relação de homem e mulher ao simbolismo do Deus Pai, principalmente o Deus Pai cristão, entendem? A deusa não governa o mundo. Ela não governa que nem o Deus Pai tá lá sentado governando e tal. Ela é o mundo. Tanto que existe Gaia, que é a própria Terra, gente. A própria Terra, né? A bruxaria ela é uma crença da natureza. Então a gente acha que a deusa é o chão que a gente pisa, né? Mãe, eu te sinto sob os meus pés. Ou seja, a gente tá falando da terra fértil, das plantas, das árvores, de toda a fertilidade que a terra tem, dessa riqueza que é a mãe que dá, é o seio da mãe, né? Que dá pra nós. Ela é o mundo. Presente em cada um de nós, cada indivíduo pode conhecê-la interiormente, em toda a sua magnífica diversidade. E mais uma vez eu reforço o convite para vocês irem lá no canal da Caixa da Bruxa no YouTube e ver a definição, o vídeo sobre a definição de deuses, que eu falo muito sobre isso. Ela não legitima o governo de um sexo pelo outro, ou seja, um é mais do que o outro, né? E não cede autoridade a governantes de hierarquias temporais. Em feitiçaria, cada um de nós deve revelar a sua própria verdade. A divindade é vista em suas formas próprias, sejam elas masculinas ou femininas, pois a deusa possui o seu aspecto masculino. Então, entendem? Pois a deusa possui o seu aspecto masculino. Então, assim, dentro de algumas práticas, e não necessariamente tem que ser assim, o Deus é um Deus homem e tudo bem, né? E a mulher é uma deusa mulher e tudo bem, né? Mas, por exemplo, dentro da minha visão, né? Os deuses, essa energia, né, que a gente tem como deuses, é uma energia muito além do que a gente pode entender. Só que ela se manifesta, né? Ela se manifesta para nós aqui como masculino e feminino, né? Então existem deuses e existem deusas, e muitos, porque cada um se manifesta de um jeito, né? Essa grande energia, ela é tão poderosa que ela pode se manifestar da forma que ela quiser, como animais, como plantas, porque ela é a criadora de tudo. Por isso que a gente entende que se tudo é essa energia, e essa energia criou tudo, então ela também me criou. Então eu também tenho essa energia dentro de mim. Então, além de eu poder acessar isso que está dentro de mim, que faz parte do meu DNA, na minha biologia do humano, isso é humanamente explicável, então eu também sou isso, entende? Então, se eu sou isso, eu consigo acessar isso. É? A sexualidade é um sacramento. A religião é uma questão de reunião com o divino dentro de nós e as suas manifestações externas em todo o universo humano e natural. Então, exatamente isso. Achei uma ótima definição de religião, né? Inclusive, religião vem da palavra, né, que vem do latim religare, que significa religar, reconectar, né? Então, aqui, a religião é uma questão de reunião com o divino dentro de nós, é o que a gente estava falando, e as suas manifestações externas em todo o universo humano e natural, em tudo que existe. Então, o aprendizado é isso, a evolução é isso, é você entender que não existe essa separação e você precisa fazer essa interação, né? O símbolo da deusa é poemagógico, um termo cunhado por Anton alguma coisa para descrever a sua função especial de induzir e simbolizar a criatividade do ego. E tem aí uma nota de rodapé também. Ela tem uma qualidade irreal e astuta.
Um aspecto escorrega para outro. Ela constantemente muda de forma e de cara. Ela está falando aqui da deusa, tá? As suas imagens não definem ou determinam um conjunto de atributos. Elas produzem inspiração, criação, fertilidade da mente e do espírito. Uma coisa torna-se outra na mãe. Cântico ritual para o solstício de inverno. Aqui ela está falando, então, de todas, né, que o símbolo da deusa é poemagógico, ou seja, que ele induz a vários significados, porque ela tem muitos significados. O símbolo já evoca isso. A deusa, quando a gente fala a deusa, a gente já vê várias deusas, a gente já entende várias ramificações de sua atuação, né? A importância do símbolo da deusa para as mulheres deve ser enfatizada. Toda mulher devia conhecer a deusa, né? Eu entendo, hoje, muitas mulheres não conhecem a deusa. Não conhecem a deusa nem dentro delas mesmas. E isso é muito triste, né? Isso é muito triste, é muito triste. Porque conhecer a deusa traz um poder muito grande para nós, como um reconhecimento de quem nós somos e do que a sociedade fez durante tantos anos para minar e para derrubar e para diminuir, e faz até hoje, né? Então, é muito importante nós apresentarmos o conceito da deusa para todo mundo que a gente puder, né? Principalmente as pessoas que não sabem que este conceito existe, né? A imagem da deusa inspira as mulheres a se verem como divinas, seus corpos como sagrados, as faces de mudanças como sagradas, ou seja, de jovem para mãe, depois para mais madura e depois velha, porque a mulher para a sociedade foi construída com uma imagem de só a jovem é bonita. Só enquanto você é jovem, só enquanto sua pele tá maravilhosa, você tem colágeno, só enquanto tudo tá em cima, bonitinho, só as magras, só as loiras, só as de cabelo liso, só as de cabelo tal, só isso, só aquilo, colocando um monte de estereótipo para que você não se sinta bonita como você é realmente, né? Então, assim, é sobre isso, né, gente? Então, assim, se verem como divinas, seus corpos como sagrados, as faces de mudanças como sagradas, a agressividade como saudável, ou seja, não é só ser aquela moça bela e fofa, aquela flor de gente que abaixa a cabeça para qualquer pessoa, que apanha do marido e tá tudo certo, eu vou ficar com ele a minha vida inteira. Sabe, essas mulheres as mulheres que precisam acordar e que aceitam um relacionamento tóxico, ou a agressividade verbal vinda de qualquer coisa, principalmente fonte de poder, tipo pai, tipo chefe, tipo marido, irmão, amigos, né, abusos e tal. A raiva como purificadora e o poder para alimentar e criar, mas também de limitar e destruir quando necessário for, como a força em si que sustenta toda a vida. Porque a deusa, ela é maravilhosa, gente. Ela é Gaia, ela é a fertilidade, ela é a mãe, ela é tudo isso. Mas ela também é Yansan, né? Aquela dos raios e trovões, aquela do furacão, que quando fica brava, meu bem, você tem que sair de perto, sabe? E a gente precisa descobrir essa força dentro de nós, e a gente precisa trabalhar com isso, e isso não pode ser repreendido como um dia foi. A mulher tem que ser só doce, a mulher tem que ser só isso, a mulher tem que ser só aquilo. Ela não pode esbravejar, ela não pode sentir raiva. Isso foi totalmente abafado. Através da deusa, podemos descobrir a nossa força, iluminar as nossas mentes, os nossos corpos e celebrar as nossas emoções. Podemos ir além dos papéis limitados e forçados e nos tornamos um todo, né? A gente resgata a imagem perdida da mulher, né? E a gente entende, gente, que esse papinho não é um papinho feminista, né? Muitos falam, papinho feminista, não era bruxaria? Gente, isso é bruxaria, porque a bruxaria é sobre mulheres. A bruxaria é sobre crença matrilinear, não só mulheres, claro que não. Não só mulheres, mas a bruxaria nunca excluiu homens, nunca, nunca, né? Todas as faces são perfeitas, mas a face anciã já passou por todas as faces e adquiriu tanta sabedoria que é linda e perfeita em seu aspecto pleno. É linda assim como a donzela e a mãe, tanto em sua, acho que você vai, face doce como em sua face negra. Isso mesmo, Mickey. Maravilhoso comentário. E é isso mesmo, a gente precisa aprender isso, né? E outra, a gente precisa ensinar que para outras mulheres que é assim que funciona, né?
A deusa é também importante para os homens. Olha só o que a gente estava falando. A opressão dos homens em um patriarcado governado por Deus Pai é, talvez, menos óbvia, mas não menos trágica que a das mulheres. Ou seja, a gente nem sempre consegue ver que os homens também foram oprimidos nisso tudo. Né? Que a gente não consegue ver, porque é menos evidente. Por quê? Porque o Deus é pai. Né, homem. Então, se você é homem, você já é privilegiado, meu bem. Mas isso não significa que os homens também não sofreram opressão. Né? Os homens são estimulados a se identificarem com um modelo a que nenhum ser humano pode. São muito cobrados. Né? Com sucesso, rivalizar. Serem pequenos governantes de universos limitados. Eles vivem uma divisão interna com um espiritual que supostamente busca dominar as suas naturezas emocional e animal mais primárias. Lutam consigo. No Ocidente, para dominar o pecado. No Oriente, para dominar desejo ou ego. Ou seja, o homem, ele sempre tem que estar dominando alguma coisa. E isso é muito cansativo. É cobrado do homem quando ele não tem esse poder de domínio. Quando ele não tem esse poder de dominar tudo, controlar tudo e fazer isso ser um grande império de sucesso. Né? A vida, né? Poucos escapam desses embates sem prejuízos. Os homens perdem contato com seus sentimentos e corpos, transformando-se nos apáticos homens bem-sucedidos, descritos por Herb Goldenberg em The Hardest of Being Male. Oprimido pelas pressões, e aqui ela cita, oprimido pelas pressões culturais que o privaram de seus sentimentos, pela mitologia da mulher e pela maneira distorcida e autodestrutiva com que ele a percebe e se relaciona, pela insistência para que haja como um homem, a qual bloqueia a sua capacidade em responder às necessidades internas, tanto emocionais quanto fisiológicas, e por uma raiva generalizada para si direcionada que faz com que se sinta confortável somente quando funcionando sob controle, e não quando ele vive em função da alegria e do crescimento pessoal. Porque se um homem vive em função da alegria e do crescimento pessoal, ele não é um homem bem-sucedido. Às vezes ele não é nem considerado homem. Né? E assim, haja como um homem. Como agir como um homem? O que seria agir como um homem? Né? Então ele também sofre esse estereótipo de homem não pode chorar, homem não pode ter sinais afeminados, homem não pode sentir nada. Né? Homem tem que ser sempre durão, pensar no dinheiro, pensar no trabalho, e é isso. Né? Visto que as mulheres dão à luz a homens, e aqui tem um asterisco que é uma nota dela, amamentam-nos e em nossa cultura são as responsáveis pela guarda enquanto crianças, todo homem criado em um lar tradicional desenvolve intensa identificação primitiva com a mãe e, consequentemente, traz consigo uma forte impressão feminina. E aí tem outra nota. O símbolo da deusa permite que os homens experimentem e integrem o lado feminino de suas naturezas, ou seja, a convivência com mulheres, com a mãe, com vó, né, com tia, que com frequência prova ser o aspecto mais profundo e mais sensível do self. Só que o que acontece, gente, nessa questão, né? A gente pensa, caramba, mas eu sou homem, ou eu conheço homens que foram criados por ótimas mães e são machistas e agem, né, que falam, haja como homem, né, hoje pro filho e tal. Muitas dessas mulheres também não foram ensinadas a ver a porção divina da mulher nisso, né? Então, muitas mulheres foram ensinadas dentro dos moldes machistas da sociedade. E daí é um problema e é todo um processo para a gente desconstruir e se libertar disso, né? Então, assim, a gente precisa informar mulheres. Por que tiraram as informações das mulheres? Por que sempre o homem... Ele tá em cima da geladeira, filho. Por que sempre o homem, ele é o responsável pelo conhecimento, né? Porque não deu conhecimento para as mulheres, porque uma hora elas vão descobrir que antes da gente eram elas. E daí vai dar problema, né? Vai dar problema, porque e aí? Né? Tá. A deusa não exclui o homem. Ela o contém. Assim como a mulher grávida contém um filho. O lado masculino dela incorpora tanto a luz solar do intelecto quanto a energia animal, selvagem e indomada. Ela tem a deusa, o deus, né, no caso, a faceta sagrada do homem, como uma face da deusa, Starhawk, né? Eu, particularmente, já não vejo assim. Eu acho que
A gente possui as duas facetas dentro de nós, mas isso não significa que uma sai da outra, entende? Tipo, eu sou mulher, então eu tenho, sabe, tipo, o homem, então ele sai de mim, sabe, essa coisa de, então eu crio, mas não é questão disso. Eu acho que cada um é cada um, entende? A gente possui as nossas partes femininas e masculinas dentro de nós, né? E a gente precisa desenvolvê-las, entendê-las e relacionar, né, nos relacionar com ela. Mas não que a deusa exista sozinha, sabe? Eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei que a deusa exista sozinha. Eu acho, inclusive, que a energia incriada que deu origem a todos esses deuses que a gente conhece hoje é uma energia que ela não tem sexo, né? É uma energia simplesmente que contém essas duas forças que se atraem. Porque tudo no mundo se atrai. E não necessariamente isso é designado, caracterizado como feminino e masculino. Isso é um imã, isso é o fio, isso é tudo se atrai, né? Os polos magnéticos da Terra, a Lua e o Sol e o movimento da Terra, tudo é atração de polos opostos, de energia oposta que se complementa. Não necessariamente energia feminino e masculino, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Esse complemento, tá, gente? Tá. O nosso relacionamento com a Terra e as outras espécies que dividem esse espaço conosco também tem sido condicionado pelos nossos modelos religiosos. A imagem de Deus, estando fora da natureza, proporcionou-nos fundamento lógico para a nossa destruição da ordem natural e justificou o nosso saque em relação aos recursos da Terra. Tentamos dominar a natureza do mesmo modo que buscamos dominar o pecado. Porque se você vive em pecado, né? Se viver é pecado, se você é fruto do pecado, caramba, você tem que lutar, você tem que viver lutando contra o pecado, né? Somente agora, quando os resultados da poluição e da destruição ecológica tornaram-se graves o suficiente para ameaçarem até mesmo a adaptação urbana da humanidade, é que reconhecemos a importância do equilíbrio ecológico e a interdependência de todas as formas de vida, ou seja, que a gente precisa cuidar do lugar onde a gente mora, né, que é a Terra. O modelo da deusa, que é imanente, ou seja, que ela está aqui conosco, interagindo, que ela é tudo. O modelo da deusa, que é imanente por natureza, estimula o respeito pelo espírito sagrado de todas as coisas vivas. Sim, porque daí a gente vê que a outra coisa também é sagrada. Meu Deus. É gato. Meu gato. Por favor. Não aconteceu nada, não. E a gente vê que tudo é sagrado, né? Que o animal é sagrado, que derrubou as coisas na geladeira ali agora, mas ele é sagrado, né? Que a fruta que eu como, que a comida que eu me alimento, tudo isso é sagrado. Que a árvore da minha rua é sagrada, que qualquer coisa, gente, é sagrado. Até a barata, sabe? Que a gente não gosta. Porque tudo é imbuído de deuses, né? Em energias, em formas diferentes, né? É a imanência é isso. Os deuses estão em tudo, né? E dessa maneira, aqui ela está explicando que a gente tem mais respeito por isso, né? Por todas as coisas vivas, entendendo que elas são sagradas. A feitiçaria pode ser vista como uma religião ecológica. O seu objetivo é a harmonia com a natureza, de modo que a vida não apenas sobreviva, mas viceje. A ascensão da religião da deusa faz com que algumas feministas politicamente orientadas sintam-se inconfortáveis. Temem que ela desviará a energia necessária das ações que buscam efetuar mudanças sociais. Mas, em áreas tão profundamente arraigadas como a das relações entre os sexos, as verdadeiras mudanças sociais só podem acontecer quando os mitos e símbolos de nossa cultura forem transformados. O símbolo da deusa fornece o poder espiritual para desafiar sistemas de opressão e para criar culturas novas, orientadas para a vida. E paramos aqui por hoje, pessoal, já deu nosso horário. Eu vou tentar dar uma olhadinha rápida nas notas de rodapé, vamos ver o que a gente consegue, porque já deu o nosso horário. E daí na live que vem, que é na quinta-feira que vem, no mesmo horário, tá? Aqui na Caixa da Bruxa, às 20 horas. Eu prometo vir às 20 em ponto, porque não deu para vir às 20 agora.
hoje, né? Hoje a noite tá meio agitada, como vocês podem ver, vocês participam comigo ao vivo. Mas, semana que vem, quinta-feira, às 20, aqui na Caixa da Bruxa, tá bom, gente? Sem atraso. A gente continua, então, aqui ela começa a falar da ação feminista e depois ela já engata na feitiçaria moderna e vai ser bem interessante. Vamos dar uma olhadinha nas notas de rodapé. Lá na página, se eu não me engano, 186. Achei. Só preciso achar que ela tá na página. A gente tá quase acabando o capítulo 1, pessoal. Aqui, ó, quando ela fala do número de mortes, né, do número de mortes da Inquisição, ela fala, na página 23 e 24, de um número estimado de 9 milhões de bruxos. Na verdade, as estimativas variam entre um mínimo, né, de 100 mil, eu acho que eu já falei disso pra vocês. Aqui, ó, página 27, isso que a gente acabou de falar, ó. Visto que as mulheres dão à luz aos homens, né? Eu li isso nessa live. Não tenho mais tanta certeza de que há um lado feminino na natureza do homem ou um lado masculino na natureza da mulher. Gente, era exatamente isso que a gente estava falando, né? Atualmente, acho mais proveitoso considerar todas as gamas das possibilidades humanas. Agressividade, ternura, compaixão, crueldade, criatividade, passividade, etc., como acessíveis a todos nós, sem divisões de gênero, tanto internos quanto externos. Isso ela fez uma nota, né, depois de 10 anos de publicado isso que ela tinha escrito. Ainda na página 27, a feitiçaria moderna, entre aspas. Daí ela retrata. A arte cresceu enormemente nos últimos 10 anos e seu maior crescimento provavelmente tem ocorrido entre grupos que começaram sozinhos, funcionando como uma cooperativa, a maioria com autotreinamento e ecléticos. Gozado que esses dias não, hoje, entre ontem e hoje, vieram me perguntar exatamente disso, né? Falaram assim, eu preciso de um coven? Essa dúvida é muito comum no começo. Eu preciso de um grupo, eu preciso de um coven para me iniciar, para conseguir ser bruxo. Não, gente, não precisa, né? A feitiçaria moderna permite que nós nos auto-iniciemos, que a gente estude sozinho, que a gente se auto-treine, né, em muitas coisas. E a gente entra na questão moderna de que, na verdade, essa questão estrutural dos grupos, a gente não tem certeza se ela existiu de fato, né? E quem inicia realmente sempre são os deuses. A gente, mesmo estando em grupo, a gente sempre tá sozinho. É a gente e os deuses mesmo. Na página 30, ela coloca, a bruxaria não é uma religião de massas, né? Além dos covens, existem muitas bruxas que são solitárias, olha só, que escolheram praticar sozinhas, tanto por não conseguirem encontrar companheiros em sua área, ou porque preferem que assim seja, da mesma maneira que algumas pessoas preferem viver sozinhas. Então, a bruxaria também sempre foi de questões solitárias, né? Nas cavernas, nas cabanas, nas florestas. Então, assim, nunca foi totalmente das massas, né? Tinha as reuniões em clã, mas a prática era sempre em suas casas, às vezes entre famílias, né? E então, eu acho que como a gente já tá no final do capítulo 1, falta só um pouquinho do capítulo 1 pra gente finalizar, não tem mais notas com relação a esse capítulo. Então, na próxima live, que, repito, vai ser quinta-feira que vem às 8, a gente vai continuar parte 3 do capítulo 1, né, da Dança Cósmica das Feiticeiras, a religião da deusa. Ok, pessoal? Falta bem pouco pra gente terminar esse capítulo e ir para o capítulo 2, que qual é? Já vou dar spoiler pra vocês. A visão de mundo da feitiçaria, olha que interessante. Eu acho que aqui ela vai falar de mito da criação e é bem legal. Então, aguardem, pessoal. Já já a gente termina o capítulo 1 e bora pro 2. E é isso, meu povo. Gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigada para quem ficou, para quem ajudou, para quem está aqui comentando, para quem assistiu. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.